Análoga inclinação se observa nos talos etéricos que ligam a corola do chakra, situada na superfície do duplo etérico com os seus correspondentes gânglios espinais, situados aproximadamente nas posições assinaladas em vermelho na prancha 6. Os raios dos chakras proporcionam aos plexos simpáticos a energia suficiente para desempenhar sua função subsidiária. E no atual estado de nossos conhecimentos, parece-me temeridade identificar os chakras com os plexos como sem suficiente fundamento. O têm feito alguns autores. Os plexos hipogástricos ou pélvicos estão indubitavelmente relacionados com o chakra Swadhisthana, situado perto dos órgãos genitais e mencionado pelos livros hindus, mas não consta nem se usa em nosso plano de desenvolvimento. Os plexos agrupados na região pélvica estão, na maioria, subordinados ao plexo solar em tudo que se refere à atividade consciente, pois tanto aqueles dois como o plexo esplênico estão muito intimamente relacionados com o plexo solar por numerosos nervos. Nome do chakra: situação na superfície do duplo etérico, situação aproximada do gânglio espinal, picados simpáticos e principais plenos subsidiários. Chakra fundamental, na base da espinha dorsal, quarta vértebra sacra, coquígeo. Chakra esplênico, sobre o baço, primeira lombar, esplênico. Chakra umbilical, sobre o umbigo, primeira torácica, solar, hepático, pilórico, gástrico, mesentérico e etc. Chakra cardíaco, sobre o coração, oitava cervical, cardíaco, pulmonar, coronário e etc. Chakra laríngeo na garganta, terceira cervical, faríngeo. Chakra frontal, entre as sobrancelhas, primeira cervical, carótico, cavernoso e, em geral, os encefálicos. O chakra coronário não está relacionado com nenhum plexo simpático do corpo físico, mas o está com a glândula pineal e o corpo pituitário. Também influi no desenvolvimento do sistema cérebroespinal. Sobre a origem e as relações entre os sistemas cérebroespinal e simpático, diz a doutora Anne Besant na sua obra Estudo sobre a Consciência. Vejamos como se inicia e desenvolve a formação do sistema nervoso pelos impulsos vibratórios oriundos do plano astral. Notamos um diminuto grupo de células nervosas enlaçadas por tênues ramificações. Este grupo se forma pela ação de um centro previamente aparecido no corpo astral, ou seja, uma agregação de matéria astral disposta de modo a formar um centro destinado a receber impulsos do exterior e responder a eles. As vibrações passam deste centro astral para o corpo etérico, determinando pequenos vértices etéricos que incluem partículas de matéria física densa e acabam por constituir uma célula nervosa e grupos delas. Estes centros físicos recebem vibrações do mundo exterior e devolvem impulsos aos centros astrais, cujas vibrações aumentam, de modo que os centros físicos e astrais agem e reagem reciprocamente, e cada um deles torna-se mais complicado e eficaz. À medida que transcendemos o reino animal, encontramos em constante aperfeiçoamento o sistema nervoso físico, como fator cada vez mais predominante no corpo. E este primitivo sistema se converte nos vertebrados, no grande simpático que governa e dinamiza o coração, os pulmões, o aparelho digestivo e os demais órgãos vitais. Por outro lado, vai formando pouco a pouco o sistema cérebroespinal, intimamente relacionado em suas operações inferiores com o simpático, e aumenta gradativamente seu predomínio até transformar-se em seu máximo desenvolvimento, no órgão normal da consciência desperta. O sistema cérebroespinal
se forma por impulsos originados no plano mental, não no astral, com o que indiretamente se relaciona por meio do sistema simpático, cuja formação provém do plano astral. Todos nós experimentamos a alegria e bem-estar ao beijo do sol, mas só os ocultistas conhecem o porquê desta agradável sensação. Da mesma forma que o sol inunda de luz e calor o seu sistema, assim também derrama perpetuamente sobre ele outra energia ainda não suspeitada pela ciência moderna, e que se tem dado o nome de vitalidade, que atinge todos os planos e se manifesta nos planos físico, emocional, mental e etc. Contudo, limitar-nos-emos a considerá-la no plano físico, onde penetra alguns átomos cuja atividade aumenta imensamente e de maravilhosa maneira os anima e faz brilhar. Não se deve confundir vitalidade com a eletricidade, pois, embora tenham alguns pontos de semelhança, a vitalidade atua bem distintamente da eletricidade, do calor e da luz. Qualquer uma dessas outras energias determina a oscilação do átomo em conjunto. O tamanho da oscilação é enorme comparado com o do átomo, mas a vitalidade chega ao átomo vinda do interior e não do exterior. O átomo em si não é mais que a manifestação de uma energia. O Logos quis alojar a sua energia numa forma determinada, a que chamamos átomo físico ultérrimo, e pelo esforço de sua vontade, se mantém na referida forma uns 14 bilhões de borbulhas. Convém ressaltar o fato de que do esforço de vontade do Logos depende integramente a coesão das borbulhas em tal forma, de modo que se por um instante o Logos retirasse a sua vontade, se separariam as borbulhas e todo o mundo físico cessaria de existir em espaço menor que o da duração de um relâmpago. Eis porque, mesmo deste ponto de vista, o mundo inteiro não passa de uma ilusão, sem contar que as borbulhas constituintes do átomo são agulheiros no coilon ou verdadeiro éter do espaço. Portanto, a vontade do Logos continuamente exercida mantém em coesão os átomos e, ao examinar a ação desta energia volitiva, vemos que não penetra no átomo de fora, mas que surge de seu interior, o que significa que se infunde no átomo procedente de dimensões superiores. O mesmo sucede com a vitalidade que surge do interior do átomo, acompanhada da energia que o mantém em coesão, em vez de penetrá-lo do exterior como a luz, o calor e a eletricidade. Quando a energia vital se infunde assim no átomo, dota-o de vida suplementar e comunica-lhe força de atração, de modo que nesse ponto atrai para si outros 6 átomos físicos ultérrimos, dispostos em definida forma de um elemento subatômico ou hipermetaproto, como já expliquei. Mas este elemento difere de todos os até agora observados, em que a energia que o origina e mantém em coesão os seus componentes procede do primeiro aspecto do Logos e não do terceiro. Este glóbulo de vitalidade é o pequeno grupo que constitui o sumamente brilhante grânulo na serpente masculina ou positiva do elemento químico oxigênio, assim como é igualmente o coração do globo central do rádio. Estes globos de vitalidade distinguem-se pelo brilho e extrema atividade de todos quantos flutuam na atmosfera, pois denotam vida muito intensa, e provavelmente são as vias ígneas tão a miúde mencionadas por Blavatsky na seguinte passagem da Doutrina Secreta. Diz-se que toda mudança fisiológica, isto é, a própria vida, ou melhor, os fenômenos objetivos da vida, produzidos por certas condições e mudanças dos tecidos do corpo, que obrigam a vida a atuar nesse corpo, se devem atribuir aos invisíveis criadores e destrutores, geralmente chamados micróbios.
Caberia supor que as vidas ígneas e os micróbios da ciência sejam idênticos, mas isto não é verdadeiro. As vidas ígneas são a 7ª C superior subdivisão do plano físico e correspondem-se no indivíduo com a vida única do universo, ainda que só no plano físico. Se bem que a energia que vivifica os glóbulos de vitalidade seja completamente distinta da luz, parece que depende da luz em seu poder de manifestação. Quando o Sol brilha em todo o esplendor, renova-se copiosamente a energia vital e se forma incrível número de glóbulos, enquanto que em dias nublados diminuem consideravelmente e durante a noite fica em suspenso a operação, segundo as observações até agora efetuadas. Portanto, durante a noite vivemos às expensas das reservas de vitalidade acumuladas durante o dia, e ainda que pareça realmente impossível, o esgotamento das reservas devem diminuir notavelmente quando está o céu nublado durante muitos dias seguidos. Uma vez carregado, o glóbulo atua como elemento subatômico e não está exposto à transmutação ou perda de energia até que o absorva um ser vivo. A vitalidade, como a luz e o calor, dimana continuamente do Sol, mas às vezes surgem impedimentos a obstar que toda a provisão chegue à Terra. Nos invernais e melancólicos climas, impropriamente chamados temperados, costuma haver uma longa sucessão de dias cinzentos, em que o céu fica coberto com um sudário de cerradas nuvens, que afeta tanto a vitalidade como a luz, pois que ainda que não a intercepte por completo, diminui notavelmente a sua quantidade. Portanto, nos tristes dias sombrios, decresce a vitalidade e todos os seres vivos anelam instintivamente o fulgor do Sol. Quando os átomos vitalizados estão assim mais escassamente difundidos, o homem de robusta saúde acrescenta o seu poder de absorção, estende-o a uma área mais vasta e dessa forma mantém seu vigor no nível normal. Mas os inválidos e pessoas de escassa energia nervosa são incapazes deste acréscimo de absorção, pelo que costumam sofrer gravemente e se põem de mau humor, debilitando-se ainda mais sem compreender a causa. Pela mesma razão, a vitalidade é mais baixa no inverno que no verão, pois ainda que o curto dia invernal seja de sol, o que é raro, as noites são muito compridas, e durante elas temos de viver às expensas da vitalidade acumulada na atmosfera durante o dia. Pelo contrário, os longos dias de verão, se estão limpos e com sol, carregam a atmosfera tão plenamente de vitalidade que esta pouco diminui nas curtas noites do estio. Do estudo deste assunto da vitalidade, o ocultista não pode deixar de inferir que, independentemente da temperatura, o ar ensolarado é um dos mais importantes fatores da conservação da perfeita saúde, pois nenhum outro pode compensá-lo. Uma vez que a vitalidade se difunde por todos os mundos e não exclusivamente pelo físico, é evidente que, quando em outros aspectos se cumprem as necessárias condições, a emoção, a mente e a espiritualidade receberão influência muito favorável do Sol num dia de céu limpo e claro.